Então, bom dia a todos. Meu nome é Rafaela, eu sou leitora Guimarães Rosa na Universidade Nacional Maior de São Marcos, em Lima, no Peru. Ah, e aqui em Lima eu desenvolvo alguns projetos relacionados ao ensino de literatura, né? E especialmente algumas atividades relacionadas ao português como língua de herança. Esse projeto, que é o projeto Vivências em PLH, ele surgiu no primeiro semestre de 2023 como uma necessidade de estabelecer esse diálogo com os pais, especialmente com os pais e famílias, né, de pessoas que mantêm um contato com o Brasil, têm algum vínculo com o Brasil e têm interesse na manutenção e na aprendizagem do português como língua de herança. Mas também aqui em Lima nós temos nas atividades que são propostas no âmbito do português como língua de herança a presença de estudantes peruanos, né, que são crianças de famílias peruanas, mas que estudam português nas escolas, né? Então, esses encontros também são pensados para essas famílias ou esses professores que trabalham também nesse contexto de ensino para crianças de outras nacionalidades, né, que não a brasileira, ou de famílias desses países que estão sendo contemplados e que têm interesse em discutir essa temática, né? No semestre passado nós tivemos um encontro por mês e a ideia é que a gente consiga fazer o mesmo neste semestre. Todos os 4 encontros, eles são pensados a partir de perguntas. E essas perguntas são feitas pelas pessoas que buscam esse tipo de atividade, né? Então, vocês viram lá no formulário de inscrição que nós teremos um encontro por mês neste segundo semestre. E eu fico muito feliz de ter neste semestre também a participação da Marcela e da Camila, né? Vou pedir para elas se apresentarem, se falarem um pouquinho, mas são leitoras também, como eu, que estão na Argentina e no Uruguai. Camila, você pode se apresentar primeiro? Bom dia, gente. Meu nome é Camila. Eu sou leitora Guimarães Rosa na Argentina, né? Mais especificamente na Escola Normal Superior Sofia Esther Spangenberg, o Lenguitas, que é o que vocês vão ver também no Insta, no nome assim. E no Lenguitas, eu atuo, né, colaborando com as disciplinas de formação docente, com as cátedras de português, né, no professorado de língua portuguesa, que no Brasil teria uma correspondência como uma licenciatura. E também atuo colaborando em projetos no ensino fundamental, né, onde também a língua portuguesa entra como primeira e como segunda língua. Então, o foco do Linguitas é a formação de professores e a atuação prática também, né, nas escolas secundárias. Então, gostaria de agradecer a Rafa pelo convite para participar desse projeto, a Rafaela. Gostaria de agradecer a Thaís também por ter aceitado a participação desse primeiro encontro. Bem-vindos todos aqui. Bom, gente, eu sou a Marcela. Sou leitora Guimarães Rosa na Universidade da República, em Montevidéu, no Uruguai. Comecei a minha atuação faz pouco mais de um mês. Comecei a meados de agosto, então ainda estou me familiarizando com o contexto aqui. Eu dou aula de português como língua estrangeira e também estou ministrando cursos de cultura brasileira. Também tem projetos, né? Aqui a gente trabalha com formação de professores, então também já estamos engatilhando aí cursos, né, de formação de professores para os professores de português como língua estrangeira, língua adicional aqui do Uruguai todo. E também gostaria de agradecer a Rafa e a Camila, né, pela parceria, agradecer a Thaís por estar aqui com a gente e as nossas participantes.
Sejam bem-vindas. Espero que a gente tenha aí um semestre com bastante discussão, bem enriquecedor. Obrigada, meninas. Então, obrigada pela apresentação, Camila e Marcela. Eu vou começar lendo um pouquinho da apresentação da nossa convidada, que é a professora Thaís Figueiredo, né? A Thaís também é leitora Guimarães Rosa na Universidade Complutense de Madrid, né? Então ela está na Espanha, está aí num sábado à tarde acompanhando a gente nessa atividade. Ela é professora de língua portuguesa, né? É doutora em Antropologia Social e Cultural pela Universidade Autônoma de Barcelona, possui mestrado em Antropologia pela Universidade Federal de Sergipe, especialização em Didática e Metodologia do Ensino e graduação em Letras Espanhol pela Uninasal e Letras Português e Inglês pela Universidade do Oeste de Santa Catarina. E a professora Thaís, né, que é um prazer recebê-la aqui, investigou no seu doutorado especialmente a ação das associações de pais que desenvolvem e organizam atividades para a manutenção e ensino de português para crianças. Então, eu tive a oportunidade de ler a tese da Thaís, então é um trabalho muito completo que narra esse percurso das associações e a importância que as associações têm para a manutenção da língua, para o trabalho com aspectos culturais e para, de alguma forma, despertar nas crianças esse interesse pela aprendizagem de língua e dos aspectos culturais do país, especialmente em lugares onde a gente tem uma diáspora muito grande e onde o ensino de português também é uma oferta curricular, né? Então, ter a Thaís hoje aqui com uma colega convidada para poder falar sobre esse tema que nós todas consideramos muito importantes no ensino de PLH é um prazer, e eu gostaria também de agradecer a sua disponibilidade, Thaís. Então, fique à vontade e vamos escutar o que você tem para poder falar para a gente. Tenho certeza que vai ser muito interessante. E uma manhã aqui em Lima, uma tarde na Espanha, de muita aprendizagem. Bom dia para vocês aí. Boa tarde aqui em Madrid. Eu que agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui hoje compartilhando o que a gente pesquisa, né? Que a gente se dedica tanto na nossa carreira aí acadêmica, e é um prazer imenso estar aqui, poder trazer um pouquinho, né? Um pouquinho daquilo que a gente pesquisou durante um longo período. Então, quero agradecer a Rafa, Marcela, que eu estou conhecendo hoje, Camila, que eu estou conhecendo hoje, De Colores, Colom, a Verônica, que está aqui conosco também, muito obrigada. E, como a Rafa falou, é a minha pesquisa de doutorado, o português como língua de herança. Minha pesquisa foi voltada, a minha preocupação da pesquisa estava voltada com os pais, tá? Minha preocupação era saber o que mobilizava os pais a formar associações, né? E outros tipos de projetos também. Então, eu venho investigando até hoje eu estou em Madrid e estou acompanhando as iniciativas de PLH aqui em Madrid. Tá? Então, já faz mais de 8 anos que eu estou caminhando junto com esse novo tema, né, de investigação também, porque 8 anos atrás era diferente falar de PLH do que hoje falamos de PLH. Então, deu um salto muito grande, nós temos muita coisa produzida já hoje, né? Então, 8 anos atrás, e que isso é um perfil bastante comum, muitas pessoas que estão envolvidas nessas iniciativas de PLH também são acadêmicas e investigadoras de PLH também, né? Então, essas iniciativas que iniciaram seus projetos ainda final dos anos 90 e com um aumento bem expressivo na primeira década de 2000,
2010, né? Elas tiveram que trilhar muito, buscar o que elas estavam fazendo também, né? Para daí entenderem que o que elas estavam promovendo era PLH, né? E essa denominação começa a tomar um reconhecimento, né? E se expandir mundo afora, tá? Eu fiz a minha apresentação bem voltada para pais, pais e mães, tentando estimular e despertar, né, essa vontade de promover, né, e os encontros e tudo mais. Mas, mesmo assim, o que eu trago também é para nós, investigadores e professoras de PLH, tá? Para a gente entender o que passa também com essas famílias, né, e com esses projetos, que muitos dão certo e outros não. O que acontece no meio do caminho disso tudo, né? Aí eu acho que talvez eu dê a resposta aí na minha apresentação, para entender um pouquinho, tá? Eu fiz slide, mas eu poderia também só falar para conversar com vocês, mas... Se você quiser projetar, é só colocar, tem um quadradinho com a seta aí no... Sim, aí abriu aqui uns links que eu quero mostrar depois, não apareceu o meu slide. Você clicou em apresentar, é porque ele dá a possibilidade de apresentar a janela. Tá, peraí, deixa eu fechar de novo. É no quadradinho com a setinha. Isso, okay. Aí você pode apresentar guia, janela ou tela cheia. Você vai ver em cima, tem as 3 opções. Sim. No caso do slide, é janela ou tela cheia? Se ele tiver no PowerPoint, é janela. Janela. Aí Okay. você vai encontrar ele. Uhum. Só que daí eu não consigo me ver, né? Falando com vocês. Ai. Rafa, se você quer eu me entrar... mandar e eu abro aqui? Pode ser. Ou se eu abrir outro link, você pode entrar também por outro lugar. Posso, né? Sim. Então já vou fazer já, que daí eu consigo vê-las, ver o que eu estou apresentando. Ok. Tá fechado. Okay. Você vai ter que desabilitar o microfone, Thaís, para não dar microfonia. Tá. Mas aí eu não... O que eu entrei agora tá desabilitado. Então, você tem um fone de ouvido? Porque tá vazando o áudio do seu... Você tá com o fone de ouvido conectado no computador. E o que pode estar acontecendo, então? Tá saindo o som, você tá ouvindo o som pelo celular? Diminui. Não percebi, mas pode ser diminuição. Aí, acho que a microfonia já passou. Acho que deu, né? Deu. Ótimo. Bom, então nós vamos começar aqui. Com apresentando, né, o projeto Vivências em PLH, que eu quero parabenizar a Rafa pelo projeto, muito bacana. E hoje, né, eu vou falar especificamente sobre a Associação de Pais que se engajam a promover o ensino de língua e cultura do Brasil para filhos nascidos ou não no Brasil, né? Então, o tema de hoje, o que é uma associação de pais? Bom, de uma forma muito simples, né, e de definição do que é uma associação, e até pensei que se tivesse mais pais aqui, eu já poderia dar o exemplo do nosso encontro hoje, como um grupo, né, que está se mobilizando para discutir isso, então isso já poderia até se configurar como
uma associação informal, né? Pois estaríamos aqui e estamos aqui, né? Reunindo pessoas com objetivos comuns, né? E que buscam se organizar, é uma maneira de se organizar perante a sociedade. Então, a associação tem esse perfil. Bom, ao longo da minha investigação, ainda eu estou me ouvindo. É possível a gente encontrar nos perfis de iniciativas e associações de PLH, dois tipos de projetos, né? Eu costumo muito usar o termo iniciativas de PLH para contemplar todos os formatos. Tá? Então, é bastante comum a gente ter os encontros, a maioria delas são rodas de leituras, né? Que são informais, certo? E elas apresentam uma frequência, geralmente de encontros de uma vez ao mês. São organizados, depois eu volto para a organização, porque é a mesma das associações formais. E o outro formato de iniciativa que a gente encontra são as associações formais, que tem, né, o caráter jurídico e aí a formação e a configuração de uma associação, né, que tem que conter um presidente, secretário, tesoureiro, e também a questão da frequência, que geralmente ele é mais assíduo, né? Toda semana, por exemplo, uma associação que oferta classes, aulas, algumas não gostam de usar o termo aulas, né? Mas são aulas de português e cultura do Brasil para crianças, né? Essas estão registradas nos municípios onde estão atuando. Então, algo que tem de comum, essas duas formas, é que 90% dessas iniciativas, sendo elas encontros ou associações formalizadas, elas são formadas por mães, tá? Isso é muito característico, que são as mães que estão à frente das iniciativas e participando também nos projetos como sócia, né? Como uma participante dos encontros, tá? Então, tem os dois formatos que a gente encontra destas iniciativas de PLH mundo afora. A minha investigação, ela se concentrou na Europa, tá? Mas eu fiz um resgate das iniciativas que existem nos Estados Unidos também, para poder entender e ver como é que elas se apresentavam, e que é um lugar que as iniciativas são bem consolidadas, né? E isso também tem a ver com a presença da imigração brasileira, que lá a metade dos imigrantes brasileiros estão nos Estados Unidos, né? Do número de 3 milhões e tantos de brasileiros mundo afora, a metade está nos Estados Unidos. E é o destino primeiro, né? Quando acontece o movimento migratório de brasileiros. Então, isso justifica também o fato de ter associações consolidadas e também com a ajuda do governo brasileiro, a partir dos consulados ou embaixadas onde elas se encontram. Aqui na Europa, também, ela acontece um pouquinho mais tarde, esse movimento, mas que aos poucos também vem ganhando reconhecimento, né? Passam a ser visíveis perante o governo brasileiro e também começam a receber apoio do consulados e embaixadas nos países onde elas se encontram aqui na Europa. E próximo. O que acontece? Tem a associação que eu acompanhei, que eu fiz etnografia, foi na Associação de Pais de Brasileirinhos da Catalunha, em Barcelona. É uma associação que tem 13 anos já, muito bem estruturada, e ela não
não perde, ela não diminui o número de alunos, de participantes ou sócios, né, da associação, e tem um relato dos fundadores ou cofundadores dessa associação, né? Então, eu trago aqui, por que alguns projetos se tornam associações e outros não, né? E para mim, a partir da minha investigação, né, são duas condições importantes e principais que se apresentam na trajetória dessas iniciativas, que faz com que elas se tornem longevas, né? Então, e primeiramente, né, importantíssima, é o engajamento das famílias, né? Para que, primeiramente, essas associações, elas iniciam com projetos de encontros, como esses que a gente conhece, de roda de leituras, alguma festinha de data comemorativa do Brasil, vamos comemorar um São João e chama algumas famílias para comemorar. Muitas iniciam, né, os grupos desta forma. E depois disso, e de um certo tempo, elas conseguem mobilizar também outras famílias para se envolverem com eles, né? E aí passam a buscar a forma de legitimar, né, as suas ações e registram aquele grupo como uma associação. Então, uma condição é o engajamento das famílias, né? E a outra tem muito a ver com as políticas linguísticas locais, onde elas chegam, né? Do país, de acolhida, e principalmente dos municípios. Por quê? Eu trouxe aqui 2 exemplos, tá? A Associação de Pais de Brasileirinhos da Catalunha, onde eu investiguei, ela está na Catalunha. A Catalunha é um estado aqui da Espanha que é muito mobilizado a associações de tudo que é tipo. Então, o município já oferece várias possibilidades para esses grupos andarem com os projetos, né? E passam a ser reconhecidos socialmente, né? E também tem as vantagens de ser uma associação formalizada. Por exemplo, a PBC, em Catalunha, Barcelona, tem os centros cívicos, que seria tipo centros culturais. Eles ganham o espaço para promoverem as aulas, encontros, festas e tudo mais lá. Então, facilita bastante, já que a questão espaço físico para promover os encontros é um grande dilema para esses grupos que querem partir, né? Seguir com o ensino do PLH. E a PBC tem um perfil, que é uma associação, encontros semanais, naquele espaço ofertado pelo município, né? Além das classes de PLH, eles fazem com frequência festas daí abertas não só para sócios, mas para a comunidade que quiser participar. De São João, Carnaval e outras, sobretudo São João e Carnaval, que são festas, né? E abre para a comunidade, para quem quiser participar desses eventos. A outra associação que eu quero trazer, que tem outro perfil, né, é a APEC, que está na Suíça. Eu coloquei o país Suíça, porque elas estão localizadas em vários municípios da Suíça. Ela é a associação ela é a mais antiga que tem aqui na Europa, ela é de 98, se eu não estou me enganando, de 98. Também começa com o mesmo perfil de encontros, mães preocupadas com o português que o filho deixou de falar, porque alguns vêm um pouquinho maior do Brasil, chega no país de acolhida, a gente sabe que a língua dominante
é a local e o português vai se perdendo. Então, tem esse perfil das mães preocupadas com os filhos que estão perdendo o português, e o outro perfil que são crianças que já nasceram aqui, ou nasceram fora, né, do Brasil, crescem, e os pais, principalmente as mães, né, não conseguem dar conta, né, de ensinar o português para as crianças, porque só ela fala. Aqui na Europa, no geral, aqui na Espanha mesmo é 95%, tá? 98%. Acho que era um casal só que era um casal de brasileiros, pai e mãe brasileiros. O restante eram todos casais de nacionalidade mistas. Então, grande maioria brasileiras, casado com espanhóis, franceses, daí tem a presença de várias nacionalidades. E na PEC, na Suíça, essas mulheres também iniciam desta forma, com essa preocupação, fazendo grupo, né, uma associação voltada também para brasileiros em geral, e depois vai reduzindo e se especializando as crianças, né? E hoje, elas são uma associação que representam, elas atuam dentro de escolas regulares na Suíça, porque a Suíça tem outra política, né, para imigrantes, que é a questão linguística voltada para imigrantes. Então, tem bastante estímulo na Suíça, isso. Então, elas têm associação e elas atuam dentro de escola, e a língua portuguesa é registrada, contabilizada no currículo, compõe o currículo escolar das crianças que frequentam, tá? Então, é outro perfil, e também de uma longa trajetória, e que está super consolidada, e tem esse perfil diferente da Associação de Barcelona, tá? Quando nós falamos em projetos informais, é mais simples se organizar, porque você só precisa fazer e engajar as pessoas que participem do encontro, né? E que às vezes também, muitos dizem que vão para os encontros e acabam não aparecendo. Mas aqui em Madrid eu tenho acompanhado, tá legal os encontros, as pessoas vão, mas ainda era para aparecer mais gente e acabam não aparecendo. Mas enfim. E quando a gente vai para o formato associação formal, né, são várias coisas que tem que pensar, né? Tem que pensar no espaço, que é algo que às vezes é um dilema, porque as pessoas não têm um espaço cedido, porque elas não podem pagar aluguel, elas precisam que alguém ceda um espaço, né, para uma associação, né? A questão dos professores, você vai ter que contratar alguém, você vai pagar esses professores, não vai pagar esses professores, pensar nas turmas, como serão divididas essas turmas, faixa etária, cobrança de mensalidade ou não. No caso da PBC, eles cobram um valor para você se tornar sócio e mensalmente um valor para pagar as professoras, tá? Então, eles fazem isso e a associação permite você cobrar, né? Porque eu acredito que a legislação sobre as associações vai depender de cada país onde estão, né? Também. Então, cobro e o dinheiro que sobra, compro materiais para usar nas aulas, né? Então, além das aulas de língua e cultura do Brasil, que são ofertadas nesses espaços mais formais, né? Fazem também as festas do calendário brasileiro e também exploram muito a questão da culinária, né? A culinária afetiva, porque se tem alguma coisa que é muito sensível ao PLH, que é uma língua afetiva, né? Tem os laços afetivos de alguma forma. A pessoa ou a criança, né? Os pais, geralmente, porque as crianças... isso tudo é pensado por pai e mãe, né? E então, eles precisam tornar
um ambiente para que essas crianças também criem afetos, né? Mas geralmente tem daí os avós que estão no Brasil e isso complementa todo esse esforço. Bom, pensando aqui sobre os benefícios, né, que as crianças, sobretudo, têm com esses encontros em PLH ou DPLH, tá? Primeiramente, são espaços onde famílias irão se conhecer. A partir disso, sim, cria-se essas relações das famílias, começam a compartilhar encontros. Então, elas proporcionam um aumento no tempo de exposição das crianças com a língua portuguesa, né? Se eu faço amizade com outros pais brasileiros, nós compartilhamos outras situações com nossos filhos, possibilitando outros espaços e exposições de linguagem, né? Além da oferta das aulas às crianças, no caso das associações principalmente, né? Cria-se um entorno que aproxima diversas famílias que não tinham contato, e isso tem um impacto importante no projeto familiar de transmissão do português como língua de herança, porque proporciona, né, situações de maior exposição linguística. E com a variedade de situações que as crianças estão expostas ao uso da língua, consequentemente, aumentam o seu repertório, né? Então, isso ajuda no desenvolvimento do idioma, né? Nesse caso, das crianças. São espaços, esses espaços, gente, são espaços muito agradáveis, né? Então, de brincadeira, muito lúdico, muito lúdico. Então, é um espaço que as crianças, ao menos a impressão que eu tive, em todas as situações que tive presente, que elas gostam de estarem lá, tá? Então, ela passa a ser uma língua agradável, de vivências afetivas e prazerosas, tá? Então, e isso é importante que seja promovido, né? Porque se for para levar as crianças para uma sala normal de ensino de língua portuguesa, nós vamos espantar todas as crianças, né? Que poderiam fazer parte de um projeto desse. Esses espaços também promovem a comunicação de momentos significativos, aprofundando o vínculo afetivo e o sentimento de pertencimento a um lugar que chamamos Brasil, tá? Então, são símbolos brasileiros que estão muito presentes nesses eventos. Um símbolo que nunca falta é a bandeira do Brasil, está sempre como marca registrada, né? E sim, é um símbolo de identificação bastante importante, forte, e que todo mundo de longe enxerga a bandeira, sabe mais ou menos o que está acontecendo ali, e sabe que grupo representa. Que mais? Realizam práticas culturais coletivas, sempre é compartilhado, música, dança, histórias, a culinária, né? E isso é muito bacana, porque histórias, por exemplo, envolve muitos pais para contarem histórias locais de suas regiões, que são de vários lugares do país, né, do Brasil. Muitos usam as habilidades artísticas dos pais, se cantam, podem cantar, se tem pais que dançam, né? Capoeira, que é muito forte também, né, fora do Brasil. E o que é importante é que a associação ou outros tipos de encontro que nós estamos aqui falando vai além do que a família consegue oferecer e proporcionar em casa, que é muito pequeno, né? Às vezes é só a mãe, e aí é que entra a questão da política linguística familiar, de como é importante também os pais terem ciência, definirem como é que eles querem usar a língua para ajudar no desenvolvimento dessas crianças, né? Bom, além, né,
repetindo e reforçando, né, os benefícios desses encontros. A socialização das crianças em língua portuguesa. Tem, na sequência, a percepção que essas crianças têm de verem outras crianças nas mesmas condições linguísticas. Muitas vezes, quanto maiores, mais frequente. Não domino muito bem a língua portuguesa, ficam com vergonha, procuram não falar, tá? E quando você promove um encontro desses, as crianças percebem que são muitas crianças nas mesmas condições, são muitas crianças falando português com sotaque, né? E que eles não são um bicho raro, né, naquela situação, não. Eles compartilham da mesma situação. E isso é muito bacana e ajuda mesmo nessa promoção. Também temos a socialização de pais e mães nesses momentos, né, que geram outras possibilidades. É um momento de interação e compartilhamento de ideias e dilemas vividos com a língua, mas também de dilemas vividos na imigração. Então, é um momento que engloba várias situações e que me parece que faz muito bem para os pais estarem compartilhando disso também. Então, esses locais se tornam espaços de acolhida, de solidariedade e de sociabilidade entre mães e pais, e, claro, de seus filhos. E isso fortalece as relações entre eles e fortalece a língua, né? Que está em jogo, que tudo que está em jogo aí é a língua, permeado aí por toda a construção identitária, cultural dessas crianças que eles buscam que eles se sintam também, né, brasileiros. Gente, isso é uma frase muito comum de ouvir entre as mães, né, que eles esperam que seus filhos se sintam também brasileiros. É bastante comum. Bom, quase finalizando já, tá, pessoal? Aqui pensando, né? Nós estamos aqui num grupo, infelizmente não chegaram pais, né? Mas esse grupo já representaria um grupo com os mesmos objetivos, com os mesmos interesses, e a partir deste grupo poderíamos nos organizar e formar uma associação, né? Espalhados, cada um encontrando seus grupos em cada país que estão, certo? Agora, tem que estar muito ciente que é um trabalho coletivo. Uma associação não se faz sozinho. Não é uma pessoa só. Então, mais pessoas, e isso tem que estar muito claro na cabeça das pessoas que estão dispostas a pôr para frente, né, esse projeto. E, além de ser um trabalho coletivo, ele é de voluntariado. Então, você se dedica a algo que os benefícios, o que você vai receber é tudo muito simbólico, né? Então, tem que estar disposto a isso, né? E eu pergunto, vocês estão dispostos a isso, né? Então, não, estou, então pronto. Isso é o que basta para as pessoas se mobilizarem, né? Então, precisa ter vontade e ser persistente, porque a gente vê como é difícil mobilizar, engajar as pessoas no projeto, mesmo aquelas que querem muito, que eu quero que meu filho fale, que aumente o repertório dele e tal, e mesmo assim você convida para participar, não vai, né? Então, tem que ser persistente, tem que convencer essas pessoas o quanto isso é importante, como é importante. O bilinguismo é importante, que vai trazer um recurso simbólico aí gigante para as crianças. Pensa no futuro delas, né? Pensa para frente, para além disso dali. E, bom, aqui no início eu falei da questão do espaço, né? Que é uma questão que sempre pega muito as pessoas que estão se organizando, que às vezes não conseguem espaço, né? E aí eu pergunto a Rafa, a Camila e a Marcela, né? Nesses espaços onde elas estão, nesses países onde estão, nessas cidades onde estão, como é. Por exemplo, eu estou aqui em Madrid, na Universidade Complutense. Na universidade,
eu não teria como mobilizar encontros com crianças brasileiras, né? Na embaixada, tampouco. Agora, no consulado, é possível. O consulado, que, claro, o consulado está voltado já para a população brasileira, né? Então, tem uma outra sensibilidade, tá? Então, e por aí é o caminho. Aqui em Madrid não tem, mas Barcelona tem o Conselho de Cidadãos no consulado da jurisdição de Barcelona, eles têm o Conselho de Cidadãos. E esse conselho super ajuda em pensar aí, nessas promoções na comunidade, nessas demandas. Tá? Aqui em Madrid tem consulado, mas não tem conselho. Parece que já existiu, mas não existe mais. Entendi. Tá? Então, aí nos países onde vocês estão, também, uma pergunta, vocês já teriam um espaço para ajudar os pais a se encontrarem? Tá? Mas podem responder depois para mim. Eu finalizo aqui para a gente conversar. Aqui, que eu queria mostrar que ia dar acesso para os pais que tivessem curiosidade. Essa é a Associação de Pais Brasileirinhos da Catalunha. Eles têm um site bem organizadinho, atualizado, traz informações importantes, inclusive sobre o projeto educacional e cultural da associação, que vê ali os objetivos e tudo mais, é bem bacana, e serve como uma luz aí para pensar, né, no projeto. A Associação de Pais de Brasileirinhos iniciou com 3 mães e um pai, também de encontros, de leitura, e a demanda surge dentro de uma associação de brasileiros, outra, né? E de lá vem a demanda, nós gostaríamos de ter um encontro. E aí começaram a primeiro usar espaços emprestados, e alguém cedia uma sala para eles, e depois de um ano e meio, eles se tornaram uma associação e daí já conseguem o espaço, né, no Centro Cultural de Barcelona. Aqui são algumas fotinhas de encontro que eu estive aqui em Madrid. Então, essa imagem, a primeira na esquerda, é dentro da Casa do Brasil, aqui em Madrid, tá? E foi uma festa de carnaval promovido pela Associação Brasileira Associação Brasileira em Madrid. Ela não é voltada para crianças, mas eles promovem sempre encontros Natal, Carnaval, Festa Junina, voltado para crianças. Tá? E é o maior sucesso, enche a sala da criançada, os pais dançam muito, é interessante. Na foto ao meio, é uma roda de leituras. Tá? Acontece uma vez por mês, e tem pais que chegam assim, percebem que estão falando português, vão se encostando e vão chegando, as crianças gostam, é bacana. E na direita, a primeira foto da direita e a menor embaixo é o mesmo momento, e é promovido pela mesma roda de leitura da foto do meio, tá? E aqui é uma escritora, que ela está com o livrinho segurando na mão, então ela fez a leitura para as crianças. Ao final da leitura, ela fez uma dinâmica, eles desenvolveram um brinquedinho, com balão, farinha, e enfeitaram uma cabeça com os cabelinhos encaixados e coloridos e tal. Deu bastante criança, bastante participação de pais e crianças, né? Foi bem legal. Este projeto aqui de roda de leitura, ele está dentro de um projeto maior, que talvez vocês conheçam, que é Mulheres Brasileiras, Grupo Mulheres Brasileiras. Ele é um grupo que foi formado no Brasil e tem como... como é que eu chamo? A pessoa que
que representa o grupo, ou é madrinha do grupo, algo nesse sentido, é a Luísa Trajano. Então, não sei se vocês conhecem, mas esse grupo grupo de mulheres brasileiras, elas têm agora em vários países. Então, esse projeto de leitura está dentro do Mulheres Brasileiras, que tem vários comitês. E no Comitê de Educação, eles oferecem também aulas de língua e cultura do Brasil, só que são online, só virtual. É quinzenal os encontros com as crianças, virtualmente, e uma vez por mês, presencialmente em roda de leitura. E é super bacana, e a garotada e os pais curtem bastante. Eu acho que eu terminei. Aqui é um link que eu posso, talvez vocês conheçam, é um material que está no site do governo, né, que é como manter e desenvolver o português como língua de herança. Então, tem várias dicas bacanas ali, está disponível online o material. E aqui eu termino. Muito obrigada, meninas. Obrigada, Thaís. Eu posso encaminhar esse material que você está sugerindo por e-mail depois para quem se inscreveu no encontro. Isso. Tá? Pode deixar que a gente vai enviar um e-mail posterior com algumas sugestões, inclusive o site da Associação de Barcelona, que você traz como referência, e aí todo mundo tem acesso ao que foi compartilhado aqui hoje. Bom, nós vamos começar as discussões, então, para que nós temos aqui uma convidada para a gente ficar mais à vontade, poder falar um pouquinho mais. Eu vou interromper a gravação, mas vou disponibilizar toda essa conversa no YouTube posteriormente.